eu tenho uma missão importantíssima para você. Eu falei, qual é que é? Você precisa assumir o Sindicato Rural de Campo Grande. Mato Grosso do Sul teve o maior PIB agropecuário do Brasil, 17,9%, o maior crescimento. Tem que ter a contrapartida do pai, porque tem muito pai que quer que o filho siga, mas ele só deixa o filho carregar a pasta dele. Estamos aqui, mais um episódio alusivo aos 75 anos do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. E hoje estamos contando aqui com a presença do nosso ex-presidente, o Zeito, né? Um engenheiro agrônomo, pantaneiro, um ícone da nossa pecuária e que teve uma gestão bastante marcante aqui também no Sindicato Rural. Zeito, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Lembrando o nome dele, José Lemos Monteiro, tá? Para a gente não esquecer. Zeito, nós tivemos aqui conversando no início da nossa conversa, alguns fatos, né, da tua gestão que foram marcantes. E relembrando aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, né, eu queria saber de você como é que você veio para o Sindicato Rural, né? E como é que você começou a tua vida na representação dos produtores, né? Dos pecuaristas, agricultores, enfim, do nosso setor. Você como engenheiro agrônomo também, uma liderança. E conta um pouquinho para nós dessa tua incursão quando você veio para o sindicato. Foi uma coisa muito interessante e passa sempre por uma roda de amigos. Eu me lembro que eu acompanhava os movimentos associativos desde que cheguei aqui em Campo Grande, na Acrisul, e por volta de 1980, onde participei da diretoria da Acrisul com o Toninho Moraes. Legal. E sempre acompanhando os movimentos associativistas e meio distante do movimento sindical patronal. E aí, em 2006, o Toninho, grande amigo, frequentador dos almoços na minha casa naquele tempo, na segunda-feira, falou, Zeito, eu tenho uma missão importantíssima para você. Eu falei, qual é que é? Você precisa assumir o Sindicato Rural de Campo Grande. E eu achei aquilo interessante, mas eu achava que o coletivo também era mais importante que a minha vida particular. E resolvi me dedicar ao coletivo a partir daquela data. E achei que essa dedicação me valeu quase tanto quanto a minha faculdade de agronomia. Aprendi nesse sindicato muita coisa. É uma grande escola, né? É uma escola. Uma grande escola que a gente vê a instituição como um todo, né? E também a parte do relacionamento com os associados, né? Na tua gestão, Zeito, agora voltando um pouco no tempo, né? Se a gente pode fazer algum prenúncio dessa época, para a gente tentar imaginar aqui o que era a pecuária naquela época, quais as ações que marcaram, né? A gente está lembrando aqui do novilho pantaneiro, desse aspecto da evolução do Pantanal, você como um representante nato desse bioma tão querido, tão preservado por todos que estão nele, né? Como é que você vê essa época e essa incursão que nós tivemos do novilho pantaneiro para ser abatido? E essa história é muito legal. Bom, é até divertido, porque a gente lembra das coisas mais recentes, né? E, vamos dizer, sempre estivemos entre crises.
né? E era uma crise, depois outra, depois outra. E sempre a gente procurou, para sair da crise, as alternativas. E eu me lembro que em 2007, para variar, a pecuária estava bem complicada, o movimento ambiental estava complicado, né? E para aí surgiu uma porção de ideias, né? E entre elas a do novilho pantaneiro e do turismo no Pantanal, né? Como uma boa fonte de renda. E foi muito interessante que nós participamos intensamente de todas esses movimentos. Se resolveram a crise, tá certo? Não sei, mas pelo menos nós passamos e sobrevivemos. Foi uma tentativa de mostrar para a sociedade que o Pantanal pode produzir uma carne de qualidade, que eu assim, vejo que foi pioneira. Na época, ainda não tinha nenhuma incursão nesse sentido. Existia o novilho orgânico, né? Naquela época já existia a pecuária orgânica, a associação, até o Leonardo era o presidente, eu me lembro na época, né? Leonardo de Barros. Mas tudo isso, ainda a sociedade não via como uma maneira de se produzir com sustentabilidade e com rentabilidade, né? A partir disso, Zeito, como é que você vê a evolução do Pantanal daquela época para hoje em dia, com relação às leis ambientais, com relação à maneira de se produzir e todo esse aspecto de preservação, preservacionista? Como é que você vê isso hoje? Eu vejo de uma maneira muito clara. E digo a você que se a gente viajar mundo afora, a gente vai perceber que zonas úmidas, como a Flórida, como a Holanda, né, são de extrema produtividade agrícola hoje, né? Então, o movimento ambiental é muito importante, né? Preservar a sustentabilidade. No meu entender, é primordial, porque se o meu negócio não tiver sustentabilidade, a minha renda vai acabar. Então, dizer que tem alguém contra a sustentabilidade, no meu entender, é fora de base, porque quem é contra não ter renda? Então, são pleonasmos até, né, mas que estão em moda. Então, todo mundo fala em sustentabilidade e eu acredito que se porventura existir algum produtor de área úmida que não esteja pensando na sustentabilidade do negócio e dele da área úmida, ele está fora do negócio, ele já saiu fora. Exatamente. E tudo isso, quando a gente vê a pecuária do Mato Grosso do Sul e o Pantanal inserido nela, o Mato Grosso do Sul teve um crescimento muito grande. Estão trazendo agora já para o nosso 2025, que seja a nossa economia recente. O Mato Grosso do Sul teve o maior PIB agropecuário do Brasil, 17,9%, o maior crescimento. Como era o Zeito naquela gestão, nós não tínhamos nem celular, correto? O celular existia, mas era um tijolão, não tinha WhatsApp, não tínhamos todo esse aspecto da internet, né? E hoje, Zeito, como é que você vê e a evolução do Estado também em função dessa enormidade de cadeias produtivas que vieram? Vamos voltar ao passado. Eu me lembro do departamento de rádio da Acrisul, que eu fui um dos diretores. Rapaz, éramos 10 ou 15 pessoas, moças contratadas em regime integral para atender a PSK 296, a Rádio Central da Acrisul, né, que tinha todos os fazendeiros ligados a ela. Então, antes dele era só o rádio amador. E a partir da Acrisul, quando assumiu esse departamento, as moças ficavam o dia inteiro no ar e você poderia chamar a Acrisul
tá certo? O dia, no decorrer do dia, e você tinha um link para o seu telefone. E aí, via telefone, o rádio linkava o telefone com a fazenda, do rádio da fazenda. E, nossa senhora, era muito interessante. E funcionou. E funcionou por muitos anos. Hoje, com o celular, né, eu me lembro, eu tinha uma dificuldade danada para o tratorista entender o catálogo da máquina. Então ele falava, seu Zaito, na página 22, aquela figura 21, assim, que é a bomba hidráulica. Hoje é tudo mais simples. Ele tira uma fotografia do lugar, você recebe no seu celular aqui, manda para a concessionária, tá certo? E está tudo resolvido. Então, a economia de tempo e de... Evoluímos muito, evoluímos muito. E, em contrapartida, hoje... Parece que os meus netos, tá certo? O grande problema meu é eles não saírem do celular para montar no cavalo. Inverteu, né? Inverteu, né, Zé? E eu vejo assim, isso você tocou nesse assunto, sucessão, eu acho bastante legal. Porque eu, por exemplo, eu fiz agronomia por causa de cavalo. Eu era apaixonado, eu ia para o sítio dos amigos meus lá de Mirandópolis, na época, para montar a cavalo. Era a minha paixão. E meu pai, quando ia para a fazenda, eu também ficava doido para ir por causa dos cavalos. Chamava pelo nome. E isso me fez gostar do campo, gostar de plantar, gostar de gado, principalmente, né? E ter essa afinidade com o setor, né? Como é que você vê? Eu sei que vossa família são 3 agrônomos, né? 3 engenheiros agrônomos, a esposa, uma família voltada para o setor, né? Como é que você vê a questão da sucessão hoje, Zeito, para a pecuária ou para o produtor rural como um todo? Sucessão é, sem dúvida, um negócio dos mais importantes hoje. Mas, antes da sucessão, existe a vocação, né? Então, eu tenho os 3 filhos meus, eu tive a sorte de terem a mesma vocação que eu, né? Então, a sucessão minha direta não tem problema. Quanto aos netos, alguns, tá certo, já não têm a mesma vocação, tá certo, do que eu tive e dos meus filhos, né? E eu respeito isso com muito afinco, porque quem não tem vocação, o trabalho depois vai ficar muito pesado. Exatamente. Né? Então você tem que ter o conhecimento e a vocação, tá certo, para gerir a sua vida depois. Né? Então, o meu neto mais velho já passou para o 2º ano de agronomia lá em Jabuticabal. Né? Mais um agrônomo para a família. Mais um agrônomo. E desde o princípio ele está fazendo estágio, tá certo, do confinamento lá de Jabuticabal, da Unesp, que, vou te falar, estou muito impressionado com o desempenho dele. Acho que vai ser... me pediu um emprego e eu já aceitei. Isso é muito legal. Porque assim eu vejo a própria FamaSul, o Sindicato Rural, as federações no Brasil como um todo, é uma preocupação latente de se manter, né, vivo as próximas gerações envolvidas no negócio, né? A gente tem visto muito isso com programas, né? A FamaSul tem o Líder MS, a Donas do Agro, né? São vários programas que, através do Senar, a FamaSul implementa até hoje, para realmente trazer isso para os jovens, né? E, Morrel, esse é um assunto muito sério. E, falando um dado americano, apenas 3% dos filhos de fazendeiros no América do Norte são fazendeiros também, né? Então, eu venho de família de médicos, né? Por conta dos plantões, nenhum dos 7 netos quis seguir alguma coisa com a medicina, né? E, já pensou? Eu fui para agronomia, mas tive a sorte dos meus 3 filhos gostarem, tá certo, e continuando no negócio. É uma benção, né? É uma benção. Eu digo que é uma benção porque
todos os, vamos dizer assim, as perspectivas se abrem, né, Zeito? Porque eles colocam, vamos dizer, a melhor idade deles por conta do vosso negócio, né? Então, tudo isso... O filho que adota a profissão do pai, ele começa, tá certo, com grande bagagem do negócio, né? E isso, no meu entender, é muito importante. E a chance dele performar com sucesso é muito maior, né, Zeito? Vamos dizer assim, os erros diminuem, né? Agora, tem que ter a contrapartida do pai, porque tem muito pai que quer que o filho siga, mas ele só deixa o filho carregar a pasta dele. Ou seja, ele não delega, tá certo? E o filho, às vezes, fica, vamos dizer, inoperante, porque ele não deixa, tá certo? Ele assumir, né, posições. Exatamente. E errar é humano. O filho entrando no negócio, tá certo? E gerindo realmente, ele vai acertar várias coisas e vai errar outras. E vai aprender como nós aprendemos com o erro. Exatamente. E eu vejo assim, Zeito, há um atraso muito grande nesse aspecto. O que eu vejo hoje, por exemplo, nessa questão da sucessão, para a gente tentar fechar essa pegada, o que acontece? Quando o pai vai passar o negócio, ele já está debilitado de saúde, ele não está podendo fazer o que ele deveria fazer, vamos dizer assim, ir na fazenda, tocar o negócio, fazer pagamento, etc, etc. E quando ele passa o negócio, os filhos não estão preparados, porque os filhos já têm outra função, têm outro trabalho, eles já estão vamos falar de 50 a mais, não viveram esse momento, e aí a hora que cai na mão daquele, ele não tem tempo nem para pensar, ele simplesmente arrenda, ou vende, né? Então, assim, eu vejo que existe um atraso, como você está muito bem dizendo, é um gap aí que muitas vezes vamos dizer assim, o patriarca entre Israel poderia falar, pô, está na hora dele começar agora, não adianta eu esperar eu ter limitações físicas, de idade, de raciocínio para poder passar tudo isso, né? Então, isso realmente eu vejo acontecendo em várias famílias, né? Essa falta de, como é que eu vou dizer, sensibilidade de conviver com esse erro, né? Com essa dificuldade de se tolerarem, né? Pai e filho, porque muitas vezes o pai teima, né? Fala, não, eu sempre fiz assim. O filho vem com a ideia nova, vem com uma tecnologia, vem buscando, e o pai fala, não, isso não vai funcionar. E aí que são os conflitos, né? E muitas vezes são erros que poderiam ser dirimidos com uma boa conversa, né? Uma boa questão racional de evitar isso, né? E tem que ter o empenho dos dois lados, do filho, sem dúvida, e do pai, de aceitar a ideia do filho. Exatamente. Porque aceitar, tá certo, uma ideia diferente, independente de ser boa ou ruim, é sempre difícil. É sempre difícil. E às vezes o filho vem até com um modelo de negócio diferente, que não é aquilo que o pai toca. Exemplo, né? O pai toca para lá, planta soja, o filho vem ali querendo plantar gergelim, exemplo. Ou vem plantar girassol, ele vem com um modelo de negócio diferente, porque ele acredita que aquilo pode ser uma outra perspectiva de renda. E o pai, muitas vezes, tem aquela resistência de falar, não, aqui sempre foi boi, eu não vou trabalhar com cria, né? Ou aqui sempre mexi com recria, eu não vou mexer com vaca. E por aí vai, né? Sempre tem essa teimosia, vamos chamar assim, que para mim é uma falta de sensibilidade, das duas partes se entenderem, né? Porque também o filho, naquele afã de ser jovem e de se impor, ele também discute, não aceita e quer... E aí as coisas não combinam, né? Mas, enfim, eu acho que existem várias maneiras de se fazer isso. As gerações estão enxergando isso, algumas ações também do sindicato e da Formasul também vêm ao encontro disso, né? Então, os filhos estão vendo que o modelo de negócio que ele pode pensar, ele pode tentar e errar, né? Então, eu acho que é um caminho a ser trilhado aí,
né? Sem dúvida, sem dúvida. E a pecuária, do modo geral, depende disso, né? E eu falei pecuária, mas a agricultura também, Sim, né? sim. E se o filho acompanha o pai naquilo, no negócio de família, ele já sai na frente. É isso, gente. E com relação a. Agora vamos falar a nossa pecuária como um todo. Nós evoluímos para carne de qualidade. O Pantanal também evoluiu. A gente vê várias fazendas aí com touros provados, com touros em vários sumários, o gado Nelore, o cruzamento com o Angus, tudo isso provocou um avanço. Tá? E eu até lembrei de uma história que eu gostaria que você contasse aqui, em linhas gerais, que vai ser, até nós vamos contar ela na nossa revista Comitiva, que foi a comitiva, uma primeira comitiva que você fez, que você coordenou com a sua família, com tudo, passando do Pantanal com animais cruzados, né? Com animais fruto de inseminação artificial, e ela foi de um Pantanal ao outro. Eu queria que você contasse essa história para a gente um pouco, para a gente lembrar também. Quando eu estabilizei meu rebanho para o pasto nativo que eu tinha naquela época, eu achei que um passo a ser seguido seria o de formar, tá certo, as partes que seriam possíveis, né? Plantar ou braquiárião ou braquiário midícola, conforme a natureza fosse possível. E, em segundo lugar, fazer o cruzamento industrial. Uhum. Porque o animal híbrido, aquele que tem sangues diferentes na sua concepção, ele é 10% superior à média dos pais. E aí, fiz a primeira experiência com uma raça europeia mais adaptada, que foi o caracu. Você começou com caracu, então? Fiz o primeiro cruzamento com caracu com touro. Nunca naquele tempo consegui inseminar mais que 200 vacas por ano. Né? A observação de cio, aquela coisa toda, era muito complicado. Os piquetes ao redor da sede acabavam, aí a vaca não dava cio, e era um negócio pavoroso. Né? E aí, depois como caracu, a primeira matança que eu inaugurei o programa do novilho precoce aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, com uma boiada meio sem caracu. Olha só. E o caracu, no meu entender, o chifre era um defeito medonho. E eu amochava todo o bezerro. Toda a bezerrada amochada. Com ferro quente, aquela coisa toda. E o gado até era bonito, mas foi lá para o Zé Tavares, no frigorífico lá de Dourados, e rendeu 47%. Aí foi uma frustração. Eu fiquei muito triste, voltei na fazenda e capei todos os touros caracu, né? E fui para Esteio, que trouxe de lá touros Limousin, touros cimental, eu lembro bem, Angus e Brangos. Né? E aí foi muito interessante observar como esses animais se desenvolveram na cheia do Pantanal. E aí sobrou, por incrível que pareça, o Angus e o Brangos. Né? E com 2 ou 3 anos, o Angus teve prolapso de escroto. Ou seja, a bolsa escrotal, ele chutava assim ao andar. Tamanho calor, tá certo, que estendia. E aí ficou o animal Brangos, que tinha 38% de sangue Nelore. Que é o 5/8, né? Que é o 5/8, 3/8. 3/8 Nelore e 5/8 Branco, é isso? É isso, né? E aí, por incrível que pareça, nós já tínhamos uma experiência com um pouco de gado Angus que trouxemos de Corumbá,
que sobrou daquelas importações da Argentina nos anos 60. Sim. Então eu tinha um gado meio sem que era muito bonito e muito adaptado no Pantanal. E aí achando que era uma grande opção o cruzamento com a raça Angus. E assim, hoje, tá certo, toda a minha vaca lá no Pantanal é preta. Né? Beleza. E, por incrível que pareça, a análise final da história. O boi meio sangue, tá certo? O touro hoje meio sangue, ele tem 10% mais rentabilidade que o Nelore. Né? E a fêmea preta, ela é 30% mais produtiva, tá certo, que o gado Nelore. Em função todo desse melhoramento reprodutivo e dessa precocidade que, na verdade, uma coisa aliou a outra, né, Zeito? E naquele tempo, tá, por conta do pasto nativo, eu fazia muito desmame precoce. E a desmama precoce Nelore era enfastiada. Você podia arrumar uma ração bem balanceada, aquela coisa toda, e ela tinha uma dificuldade medonha de comer a ração. Né? E os meios-sangues brancos, naquela época, debruçava o focinho no coxo e eu não tinha problema. E com isso aí, tirei muito bezerro da vaca com 100 quilos, tá certo, e 3 meses. É uma baita de uma estratégia. E isso aí que me impulsionou o negócio naquela época. Poxa, muito bacana. Toda essa experiência prática, Zeito, aí eu queria que você contasse agora também pra gente dessa saga que foi essa comitiva, que até virou um livro, né? Pra gente relembrar essa história. Foi muito interessante e eu tive um trabalho danado porque a Marcela queria acompanhar a comitiva a cavalo. Né? Depois de muito custo, eu consegui convencer ela, tá certo, a não fazer e escrever o livro depois. Mas foi uma experiência muito interessante e o Pantaleão Benites, né? Que era o cara que fazia as comitivas andarem, tá certo? E tinha todo o controle. Foi muito interessante a viagem, né? Durou um pouquinho mais. Ela estava prevista para 30 dias e acabou excedendo uma semana a mais, né? E com isso aí tiveram muitas intercorrências que não foram praticamente por ser animais cruzados, mas são intercorrências comuns, tá certo? Que acontecem em toda comitiva que anda, tá certo? 30, 40 ou 60 dias. Né? Chuvas, ataque de onça, cobra, tudo aconteceu. Né? E a Marcela conseguiu retratar, tá certo? Depois de muito conversar lá com o capataz da comitiva, tá certo? Todas as intercorrências. Tive grandes amigos que falaram que eu rompi a cerca do corredor dele, que ficou um gado, tá certo lá, mas tudo normal, como sempre acontece. Sempre isso, desde que o gado é gado, tem essas histórias, né? Então, Zeito, e o livro da Marcela, foi muito bacana, a gente fez um trabalho muito bom aqui na Expocampo ano passado, o lançamento aqui, foi um livro que até está na grade de ensino estadual e municipal, né? Enfim, assim, foi maravilhoso o lançamento do livro aqui no sindicato. E tem um personagem lá, que é o Tiquinho, né? Que ele fez essa saga, né? De acompanhar os peões, de ver a contagem do gado. É um livro muito didático, no sentido de mostrar até como se conta, né? Então, 50 tem uma talha, e por aí vai para os professores trabalharem a matemática, trabalharem as músicas, né? Porque tem músicas maravilhosas também no livro, são letras ali que até a Marcela me disse que foi difícil autorizar e tudo, né? Mas, assim, didaticamente, um livro muito bacana, que eu acho que é um dos únicos que está aí para contar um pouco da história do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Como é que você vê a educação, Zeito, hoje, e esse nosso conflito que muitas vezes, né, o agro, ele é, de maneira
descuidada, para mim usar um bom termo, para não ser tão radical, colocado como vilão em certas situações e até como degradador do meio ambiente. Como é que você vê o papel da educação e do sindicato inserido nisso tudo para melhorar essa imagem? Muriel, sem querer, você falou do cidadão urbano. O cidadão urbano, ele tem muito mérito, né? Ele construiu a cidade. Mas, por incrível que pareça, apesar dos antecedentes dele, o pai, os avós, os bisavós terem sido obrigatoriamente do campo, né? Eles esqueceram o que ocorre, tá certo, no campo realmente. E se formaram em ciências ambientais, se formaram, tá certo, numa porção de novas profissões hoje, tá certo, que desconhecem a nossa realidade. Isso eu acho muito triste. E o esforço da Marcela foi levar, tá certo, ao meio rural, né, e ao meio urbano a vontade e o reconhecimento, tá certo, de quem hoje está no campo, né? E eu acredito que, bom, não preciso falar, né? O campo traz a comida, o campo traz o sustento do urbano. Exatamente. Né? Sem o campo, não existe urbano. Sem o urbano, a gente vive no campo. Exatamente. Muito bem. Né? Então, existe um descompasso social, tá certo, de entender a realidade do campo. Isso eu acho muito triste e vai custar muito caro, tá certo, para o campo, que está custando, e para o urbano futuramente. Porque eu vejo assim, Zeito, muita da economia brasileira, todos os tratores, pulverizadores, drones, plantadeiras, enfim, tudo isso que permeia a tecnologia que está dentro do agro, ela é fabricada na cidade. Esse emprego é gerado na cidade, é gerado no urbano. E muito se fala, né? A gente fala que a geração de emprego é importante, né? Mas eu não vejo muito isso na mídia ser dito, né, que o que movimenta a economia na cidade é o campo também. Né? Por quê? O fazendeiro, quando ele ganha dinheiro na agricultura, ele vai trocar de máquina, ele vai comprar trator, ele vai trocar de caminhonete, ele vai comprar uma casa, enfim, ele vai fazer vários investimentos que são frutos daquele trabalho dele e daquele faturamento que ele teve lá na agricultura, na pecuária, ou qualquer que seja o produto. Mas eu vejo uma dificuldade enorme, principalmente nas universidades, no meio, também na educação fundamental, de trazer isso para as pessoas. Né? Então a gente vê uma narrativa muitas vezes equivocada, da qual o pessoal de olho do material escolar fez um trabalho, não sei se você ouviu falar o trabalho que Conheço o trabalho, é maravilhoso. E detectaram que 60% a 70% das citações com relação ao agro são negativas, né? Sem uma comprovação científica ou uma informação citando a fonte. Puramente opinião do autor, né? Então, tudo isso nós vamos mudar, estamos mudando. Aqui no Sindicato Rural a gente tem várias ações para isso, eu acho que é um grande caminho. Mas como é que você vê essa atuação do meio acadêmico, vamos dizer assim, com relação ao agro? Qual é a sua perspectiva sobre esse assunto e você acha que está no caminho certo essa questão da educação? A educação, no meu entender, hoje no Brasil, é muito equivocada. Né? Nos países asiáticos, né? Lá a única pessoa que o imperador japonês se curva é para qualquer professor. Né? E hoje o professor aqui não é valorizado, né? E eu já tive escola
lá na fazenda e, por incrível que pareça, constatei alguma professora analfabeta. Como que é possível uma professora de primário, tá certo, na fazenda, né, não saber escrever? Né? E isso acontece nesse nosso Brasil aqui. E também acontece, tá certo, por falta de salário, falta de prestígio, né, que o professor tem. A gente vê por aí alguns professores universitários, tá certo, serem praticamente apedrejados, tá certo, porque o aluno se acha mais importante que o próprio professor da matéria do curso universitário. Né? Então, infelizmente, a questão educacional no Brasil deixa muito a desejar. E, por outro lado, tá certo? O jovem que pegou o canudo e se formou em ciências ambientais, tá certo? Ele acha que ele tem um poder muito grande, tá certo? E desconhecendo a natureza, desconhecendo o trabalho, tá certo, verdadeiro de produção naquelas regiões, ele se acha no direito, tá certo, de impedir esse ou aquela produção. E assim, complementando, Zeito, o que eu vejo, né? Muitas vezes a ciência, a cultura, ela cabe à escola, ok? A escola informar e ensinar toda a parte científica, o português, a matemática. Mas a educação cabe aos pais, né? Falou tudo. A educação cabe aos pais. E isso eu vejo que está faltando no Brasil. A convivência com o não, né? O filho entender que ele tem que ter aquela frustração. Limite. Exatamente. Limite. Então, ele tem que entender que se ele tiver uma ação que ele não vai ter, ele vai ter consequência daquilo, né? Então, tudo isso passa. Eu vejo que algumas das gerações, elas deixaram a educação por conta da TV, né? E os filhos, então, foram educados pela TV e pela escola, e não pelos pais, né? Os pais puramente falaram, olha, meu filho está aí, a educação é por tua conta. E eu acho que isso é muito errado. Eu acho que, por mais que o filho tenha notas boas, um exemplo, ele ou seja, tenha notas ruins, tenha dificuldade, a presença do pai, da mãe, orientando para que ele tenha disciplina, para que ele tenha educação, né? Isso tudo vai refletir na vida profissional dele, né? Então, muitas vezes isso é deixado de lado e o nosso setor sofre em função disso também, por causa dessa narrativa que colocaram, né? E que nós estamos mudando, né? E eu não sei, mas globalização, sem dúvida, são coisas importantes. Mas eu me lembro, eu com 6, 7, 8 anos, tá certo? No meu curso primário, eu nunca entrei numa sala de aula antes de cantar o hino nacional, o hino à bandeira, tá? Ou seja, eu me lembro também, era um civismo, uma lição de civismo, patriotismo. Exatamente. Né? E eu vejo isso aí hoje, tá certo, muito em segundo plano. Inclusive, essa disciplina foi suprimida, né, Zeito? Era educação moral e cívica. Né? Educação moral e cívica. Eu tive essa matéria, mas hoje eu não vejo mais ela na grade das escolas. Antes da matéria em si, antes de entrar em sala de aula, nós cantávamos os hinos. Quando a professora entrava, nós a recebíamos de pé. Exatamente. Nós tínhamos uniforme. Né? O uniforme, a minha camisa, eu me lembro que era uma camisa cor-de-rosa, né? Com o monograma da escola. Externato Assis Pacheco no bolso. Né? Então era tudo muito mais frisado. Né? No tempo da Marcela, na escola dela, usava-se gravata.
Já imaginou? Quer dizer, é uma disciplina bonita, né? Eu acho que isso tudo são valores que foram deixados, né? O tempo foi passando e hoje nós vivemos uma crise. Eu acho que nós passamos do ponto. Porque a modernidade, ela existe, ela tem que vir, mas preservando esses valores, preservando os valores da família, os valores da disciplina, da virtude, que muitas, eu não diria, não posso generalizar, mas isso foi esquecido. Isso foi deixado de lado. Vamos lá, agora nós vamos preocupar só em fazer dancinha, né? Que é o que a gente mais vê hoje, é dança, né? Nas escolas, você vai ver uma apresentação na escola, você vê uma apresentação de dança. Ok, acho muito bonito, mas onde está realmente a essência? Em se tocar um instrumento, realmente em se fazer uma peça teatral, realmente fazer uma arte que seja válida, que relembre a nossa tradição e a nossa cultura. E não simplesmente dancinha do TikTok, dancinha para lá e para cá, que perde a juventude, não tem muito a se lembrar com isso. Isso vai passar. Né? É verdade, é verdade. Mas e aí, agora a gente caminhando nos 75 anos do sindicato, eu quero olhar para o futuro. Você, como essa liderança, esse ícone do Pantanal, uma pessoa que a gente tem... Eu me espelhei muito em você na tua gestão aqui, nós convivemos bastante, eu trabalhava numa empresa multinacional. Você foi muito ativo nos eventos aqui no Sindicato Rural, na participação e na representação do associado, né? Como é que você vê o futuro da pecuária, o futuro do agro brasileiro, olhando agora os próximos 50 anos do Sindicato Rural e a instituição como um todo? Roel, você tocou um ponto que eu considero primordial. O associativismo é muito importante para qualquer classe que queira ir para frente, né? Os óbices dos tempos são óbvios, ou seja, tudo é custoso, as crises não saem do nosso horizonte, né? Só se sucede. Sempre a gente está enfrentando alguma, né? E nada melhor, tá certo, para conseguir debater o tempo difícil é a ajuda do grupo, né? Da união. Existindo união, tá certo, os contratempos são transpostos com muita facilidade, com união, né? E, no meu entender, o celular, a televisão e os afazeres da vida real hoje, que são cada vez mais fortes, ou seja, cada um tem que se dedicar para ganhar dinheiro com mais afinco, ou seja, ganhar dinheiro está cada vez mais difícil, né? Você fica com pouco tempo para conversar com o seu amigo, para reunir com o seu amigo. E aí, no meu entender, que uma casa como o Sindicato de Campo Grande, né, tem a chance de ser o lugar onde essa reunião possa acontecer. Então, eu acho que o movimento associativista aqui do sindicato vai crescer, porque todo mundo está entendendo que se ele não se agrupar, vai ficar mais difícil ele vencer o ganha-pão dele. Excelente, Zeito. Eu gostaria de te agradecer, gostaria que você deixasse uma mensagem, você como produtor rural, como pai de família, como membro da sociedade sul-mato-grossense, você é um exemplo para todos nós. Gostaria de te agradecer e que você deixasse uma mensagem para os associados, para os produtores, em função dos 75 anos e dessa contribuição que você tanto fez aqui para o Sindicato Rural. Você me deixou agora... Não é um beco sem saída, não. Tem saída, sim. E a saída é muito simples. Trabalho.
trabalho. Trabalho. Né? Vamos trabalhar. Vamos esperar pouco do governo. Né? E vamos ter união para conseguir enfrentar a dificuldade que nunca vai deixar de vir. Valeu. Zé Ito, muito obrigado. Deus abençoe você com todo o seu trabalho e contamos com a tua participação aqui no sindicato. Obrigado, obrigado.